Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de laboratório de máquinas. Pois bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre o acionamento do motor de corrente contínua ligação shunt usando o demarrador. Fechou? Essa aula é dedicada à turma de eletromecânica do Cefet-MG. Bons estudos! Pois bem pessoal, como de praxe, nós vamos começar aqui falando um pouco da teoria, antes de falar um pouco de como será o ensaio da máquina hoje. Muito bem, primeira coisa que nós precisamos lembrar é como que é feita essa ligação shunt aqui da máquina de corrente contínua, tá? A ligação shunt ou ligação paralela significa que o enrolamento de campo e o enrolamento de armadura estão em paralelo do ponto de vista da fonte de tensão que vai alimentar a máquina, por exemplo. Então, se eu estiver trabalhando com o motor, eu ligo tanto o campo quanto o enrolamento de armadura em paralelo entre si. Adicionalmente, aqui na nossa máquina, nós temos o enrolamento de interpolo. Para saber mais sobre a funcionalidade do enrolamento de interpolo, vou deixar no card aqui em cima a aula do professor Alan, que vai atualizar vocês sobre essa funcionalidade, mas basicamente o enrolamento de interpolo é um enrolamento que vai em série com o enrolamento de armadura para poder ajustar o deslocamento da linha neutra da máquina. Acessem o vídeo lá para mais detalhes. De toda forma, já relembrando de como que funciona essa ligação em paralelo aqui do enrolamento de campo do enrolamento de armadura, vamos pensar como é que fica o circuito elétrico correspondente à armadura da máquina. Então, o que nós estamos observando aqui? Temos essa tensão VA aqui do lado esquerdo, que eu desenhei aqui do lado direito como uma fonte de tensão contínua VA. Então a corrente vai sair aqui desse polo. Vamos imaginar por um momento que nesse lado direito aqui eu não representei o circuito de campo, tá? Só o circuito de armadura. Então a corrente vai sair aqui do positivo, vai entrar aqui na escova de carvão que tem contato com a armadura, nesse ponto A, passa pelo enrolamento de armadura até o ponto B, que também tem uma outra escova de carvão, passa pelo enrolamento interpolar e volta para o negativo da máquina. Então é isso que está acontecendo nesse circuito aqui do lado direito. A corrente sai, passa pelos contatos das escovas de carvão. Representei aqui essas escovas de carvão por esse desenhozinho do quadradinho pretinho aqui, mas eu posso falar que essas escovas de carvão têm uma certa resistência. Então eu dividi essa resistência, que vai ser a resistência de contato do carvão com as barras da computadora em duas resistências iguais, RE sobre 2 e RE sobre 2, onde RE é a resistência das escovas. Automaticamente, depois que essa corrente passa pela armadura, ela vai entrar, que passa pelas escovas, né? Ela está passando pelo enrolamento de armadura, e o enrolamento de armadura que está entre os terminais A e B do lado de cá, eu representei por uma resistência do lado de cá. Por quê? Porque esse enrolamento não é enrolamento ideal, ele tem uma resistência ali que tem que ser considerado no circuito. Além disso, depois que essa corrente passa pela armadura, ela não passa pelo enrolamento de interpolo. Esse enrolamento de interpolo também tem uma resistência que eu chamei aqui de RGH. E aí fecha o circuito no negativo. Esse EA aqui no meio do circuito, pessoal, é a tensão induzida na armadura pela presença de quem? Pela presença do campo. Por que é o enrolamento de campo? O enrolamento de campo, ele é um enrolamento que gera o campo magnético ali dentro da máquina de corrente contínua, né? E quando o rotor da máquina gira, ele tem uma tensão induzida nesse rotor, devido à presença desse campo que está no estator aqui no caso. E aí, por isso eu tenho essa tensão induzida, EA, que tenta contrapor a imposição dessa corrente IA. Então, isso aqui é uma fonte de tensão com polaridade reversa em relação a essa fonte de tensão daqui. Se esse EA consegue ser maior do que esse VA, essa máquina trabalha como um gerador. Mas se VA é maior que EA, essa máquina funciona como um motor. Entendido, pessoal? Então, tranquilo, coloquei aqui para vocês uma tabela para poder relembrar o que significa cada uma dessas. É uma legenda, né? Para vocês associarem aqui a figura. Mas eu consigo então levantar qual que seria a curva não, né? Qual que seria a equação de tensões, lei de Kirchhoff das tensões aqui. Eu posso aplicar aqui então, pessoal, a lei de Kirchhoff das malhas para poder descobrir qual que é a associação entre as tensões e as correntes. O que eu posso dizer? Que essa tensão VA vai ser igual a queda de tensão em todas as resistências,
certo? Mais a oposição da tensão da fonte EA. Então, lembrando que ela tem a polaridade inversa, né? Então, eu posso fazer aqui que essas duas resistências, RE sobre 2 e RE sobre 2, estão em série. Então, as duas somadas vezes a corrente é a queda de tensão no contato das escovas de carvão com as barras da computadora. Além disso, eu tenho uma queda de tensão na resistência de armadura e na resistência de interpolo. Posso somar as duas porque elas estão em série e multiplicar por IA. Então, tem a queda de tensão na escova, queda de tensão nos enrolamentos, mais a própria fonte de tensão EA devido à presença de campo. Posso falar ainda, pessoal, que todas essas resistências estão em série. Vou chamar essa resistência equivalente de RAH. Então, essa resistência equivalente RAH vezes IA é a queda de tensão em todas as resistências do circuito. Mais a tensão induzida na armadura devido ao campo, eu igualo a minha tensão VA. Guardem essa equação com carinho que nós vamos usar ela um pouco mais para frente. O que eu posso dizer sobre essa tensão EA, pessoal? Essa tensão que é induzida na armadura. Posso dizer que essa tensão EA ela acontece devido à presença do enrolamento de campo. Então, o enrolamento de campo está impondo o campo magnético ali no interior da máquina e o rotor que está girando no meio desse campo magnético, que tem condutores ali dentro, vai experimentar uma tensão induzida. Só lembrar da lei de Faraday. Né? Então, a lei de Faraday diz para a gente que a gente tem uma tensão induzida quando há variação de fluxo no tempo. Por que o fluxo varia? Porque o rotor está girando, então está variando a posição do fluxo ali o tempo todo. Essa tensão EA, ela vai ser uma constante, que a gente chama de constante de tensão. Essa constante de tensão ela depende de aspectos construtivos da máquina. Então, essa constante de tensão, por exemplo, depende aqui do número total de condutores do enrolamento da máquina, depende do número de polos da máquina, depende do número de caminhos em paralelo no enrolamento de armadura. Então, é uma constante que depende dos aspectos construtivos da máquina. Ele também é igual a essa tensão EA é igual a KT vezes o fluxo. Esse fluxo depende de quem, pessoal? Depende da corrente de campo. Então, quanto menor a corrente de campo, menor o fluxo. Quanto maior a corrente de campo, maior o fluxo. Ou seja, a corrente que passa por esse enrolamento aqui. Como é que nós vamos controlar essa corrente? Mais para frente eu explico. E N é a velocidade de rotação. E faz sentido. Quanto mais rápido está rodando o rotor da máquina, mais tensão induzida eu vou ter nesse rotor. Ok? Essa é a outra equação que nós temos que guardar no coração. Por quê? Quando eu misturar essa equação com essa, aqui embaixo, por exemplo, VA é igual a RAH vezes IA mais EA, e EA igual a KT φ vezes N, eu vou substituir essa de baixo aqui em cima no EA e chego nessa equação do lado direito. Não vou explicar muito não, depois vocês confiram aí com calma, só pausar o vídeo. Mas eu consegui isolar o N. Eu vou pegar essa parte aqui da equação e passar para o outro lado aqui negativo, ou subtrair dos dois lados. Depois eu divido KT φ, que está multiplicando N, para o outro lado. E chego nessa equação do lado direito. Então, essa equação do lado direito está mostrando para a gente, pessoal, como é que eu faço para poder variar a velocidade da máquina. Tá? Então, eu posso variar a velocidade da máquina aqui em relação ao fluxo magnético. Esse fluxo magnético, igual comentei anteriormente, ele está relacionado com a corrente de campo. Então, se eu variar a corrente de campo barra fluxo dentro da máquina, eu consigo obter uma velocidade diferente. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui, é que a velocidade, como pode se perceber, ela está aqui do lado direito em cima, enquanto o fluxo está aqui do lado esquerdo embaixo. Então, elas são inversamente proporcionais. Se eu aumento o fluxo, a minha velocidade cai. Mas e se eu diminuir o fluxo demais, pessoal? Por exemplo, se eu perder essa corrente de campo, se esse fluxo for muito pequeno, tender a zero, aí a minha velocidade vai tender ao infinito. Então, se nós perdermos a alimentação desse circuito de campo, a máquina vai disparar. Beleza? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de operar a máquina para essa ligação shunt, porque se perder a corrente de campo, a máquina vai disparar, a gente tem que desligar ela. Se isso acontecer por algum borne que ficou frouxo, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que desligar rapidamente para poder não deixar a máquina ficar desestabilizada. Vamos continuar agora para o desenho esquemático da montagem. Pois bem, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz a montagem, o diagrama esquemático de montagem aqui para poder partir o motor de corrente contínua, mas antes eu preciso mostrar um equipamento aqui que é o demarrador.
Tá, o que é o demarrador? O demarrador é esse equipamento aqui. Tá, pessoal? Vou colocar a plaqueta aqui bem de perto para vocês verem as especificações dele aí. Tá? É um equipamento que tem um volante aqui em cima. Já expliquei o que acontece com esse volante. Mas note que a gente pode excursionar o volante até o final que ele não trava. Ele tem uma mola que faz esse volante voltar para a posição inicial. E esse demarrador ele tem 1, 2, 3, 4, 5 terminais. Tranquilo? Vocês veem o tamanho dele aqui mais ou menos. Ele tem 1 palmo por 1 palmo por 1 palmo. Aqui uns 20 por 20 por 20 mais ou menos, né? Todo furadinho para poder trocar calor. E agora eu vou colocar aqui os 5 terminais do demarrador para a gente entender mais ou menos como que ele funciona. Então eu tenho aqui terminal 1, 2, 3, 4 e 5. Entre o terminal 1 e o terminal 3, pessoal, nós temos um reostato. Tá? E a gente pode excursionar esse reostato usando justamente quem? O volante. Então quando eu giro esse volante aqui no desenho significa que eu estou mudando essa seta da posição 1 até a posição 3. O terminal 2, ele pega a saída entre o 1 e o reostato. Tá? Ou entre o 3 e o reostato, nós vamos ver que o circuito aqui para baixo como é que fica. Já entre o terminal 4 e 5, fica um relé. Esse relé é um relé eletromagnético que na hora que passa uma corrente por ele, ele trava esse volante na posição final, vencendo a resistência da mola, fazendo com que o quê? Com que ele não volte para a posição original quando essa máquina já estiver submetida a uma corrente. Aí vamos ver como é que nós vamos fazer a ligação aqui do demarrador. Então qual que é a ideia? Nós vamos pegar o terminal 2, sempre jogar no positivo da ligação. O terminal 1, ele vai alimentar o circuito de campo da máquina, tá? Então, nós vamos fazer aqui do terminal 1 a ligação para o circuito de campo jogado em relação ao negativo. Então, notem, e tem um reostato aqui no meio do caminho, que nós vamos começar sempre com uma resistência mínima possível do reostato, tá, pessoal? Para garantir que exista uma corrente de campo aqui. Então, notem que na hora que nós estivermos partindo a máquina de corrente contínua, obrigatoriamente eu vou ter uma alta corrente de campo e uma corrente de armadura baixa. Porque, olha só, na posição inicial, que é essa que o volante está aqui, o positivo está aqui no terminal 2, que passa direto pelo campo fora o reostato 2. Então, quando essa máquina estiver partindo, ela está partindo com tensão baixa na armadura, porque tem um reostato 1 no caminho, e com tensão alta no campo, ou seja, tem uma corrente de campo alta na partida. Por quê? Para a máquina já não começar disparada. À medida que a gente excursiona esse reostato 1 virando aqui o volante, essa tensão vai passando gradualmente para o outro lado do reostato e alimentando o circuito de armadura, porque a corrente vem por aqui do positivo. O terminal 3 e 4 a gente vai fechar um curto entre eles. A corrente desce, vem para a armadura, vem para o rolamento de interpolo e volta para o negativo. Então, quando eu jogar para lá, eu vou começar a jogar corrente de armadura e vou diminuir também um pouco a corrente de campo. Mas sempre, como eu mantive esse reostato aqui numa resistência mínima possível, eu vou ter, a par desse reostato 1, uma corrente de campo suficiente para poder manter essa máquina estável. Além disso, quando eu jogar aqui o volante para a posição 3, eu vou estar alimentando o relé, que está fechado também no negativo da ligação. Então, esse relé vai ter uma alimentação que vai travar o volante na posição final. Então, para poder falar aqui o que seria o demarrador, um demarrador é um dispositivo, né, um equipamento que aciona o motor de corrente contínua na ligação shunt, garantindo que exista um fluxo diferente de zero no campo, na partida, e ao mesmo tempo aplica uma tensão induzida, uma tensão reduzida na armadura, ou seja, a gente está num cenário ideal para que a máquina já não comece disparada na hora da partida. Beleza? Então agora vamos desenhar aqui como é que seria, quais são os objetivos do nosso ensaio de hoje. Então o objetivo da aula de hoje para vocês é só entender mesmo como é que funciona essa parte do acionamento da máquina usando o demarrador e interagir a velocidade com a corrente de campo. Tá? Então, para isso, vou pedir que vocês façam essa montagem. Tá? Vocês vão acompanhar comigo a montagem. Né? Terminal 1 do demarrador no reostato de 320, é o que nós vamos usar aqui no laboratório de máquinas. Insere com rolamento de campo, positivo no terminal 2 do demarrador.
3 fecha com 4, passa por um amperímetro para a gente medir a corrente que vai para o campo. Perdão, a corrente que vai para a armadura e para o interpolo. Enrolamento de armadura em série com enrolamento de interpolo. Mede a tensão no enrolamento de armadura em relação ao negativo. E o 5 direto para o negativo. Então, o que vocês vão fazer aqui antes de fazer, depois que fizer a montagem especificamente, antes de energizar? Tem que verificar o reostato de campo, tá, pessoal? Conforme eu disse, se faltar corrente de campo, a máquina dispara. Então, imagina só que você está variando ali a resistência do enrolamento de campo, a resistência desse reostato aqui. E de repente está lá, 0 ohms e tal, 1, 2, 10, de repente ele está interrompido o circuito, porque o enrolamento essa resistência aqui é uma resistência eletromecânica. Então, se ela tiver um interrompimento ali na resistência, ela pula de 10 ohms para infinitos ohms, ou seja, o circuito abre, corrente de campo dispara, corrente de campo some, a máquina dispara a velocidade e a gente tem um problema, né? Então tem que fazer essa verificação. Lembrar também de sempre partir a máquina com essa resistência no valor mínimo. Na hora que vocês forem variar a velocidade, né? Variar o volante aqui do demarrador, o que vocês têm que tomar cuidado? Para não variar muito devagar, nem variar rápido demais. Tem que ser uma velocidade média. E não é para poder começar rápido, devagar, depois ficar rápido, depois ficar devagar de novo, não. É para poder variar de maneira constante. Aí nós vamos ajustar a velocidade nominal. Como é que ajusta para a velocidade nominal? Variando a corrente de campo. Lembre-se lá que a velocidade é proporcional ao fluxo, e o fluxo está relacionado com a corrente de campo aqui no caso. Ajustada a velocidade, preencher a tabela com tensão de armadura, corrente de armadura e velocidade. Tá? Então agora vamos lá para a bancada. Vou mostrar para vocês a escolha dos instrumentos, fora esse aqui, que já foi mostrado. Vamos nessa. Pois bem, pessoal, equipamentos separados. Mas antes de apresentar os equipamentos, vamos dar uma olhada aqui nesse conjunto. Se você ainda não está familiarizado com esse conjunto, volte a alguns vídeos na playlist nessa mesma playlist, nos vídeos que falam sobre máquina síncrona, eu apresento um pouco mais aqui do acoplamento que existe entre o eixo da máquina de corrente contínua e da máquina síncrona, mas basicamente é isso que acontece. Aqui sempre nós vamos trabalhar com uma das máquinas como máquina primária e a outra máquina como um gerador. Tá? Aqui hoje o gerador vai ficar desligado, que do ponto de vista do motor de corrente contínua, é claro, né? Nós estamos com ele aqui do lado direito da montagem. Temos aqui as especificações de placa. É um motor cuja velocidade nominal é 1.800 RPM, tensão de 120 volts, corrente de armadura de 16,7 amperes. Essa placa ela mostra para a gente, aqui embaixo, como são feitos, quais são as possibilidades de ligação desse motor de corrente contínua. Mas, basicamente, nós temos entre esse ponto e esse, entre A e B, o enrolamento de armadura, que essa chapinha já está jogando direto para esse ponto G, que é o que? É o enrolamento interpolar. Além disso, pessoal, notem que aqui eu tenho o terminal D e o terminal C, e entre esses dois terminais eu tenho vários enrolamentos e as chapinhas fazendo essa conexão. Então, entre D e C eu tenho o enrolamento de campo. Aqui do lado direito é o enrolamento que nós vamos falar sobre a máquina na ligação série. Então, na aula de hoje nós não vamos utilizar esses 3 enrolamentos aqui do lado direito. Beleza? Escolha dos instrumentos. Bom, tensão de 120 volts, então eu teria que ter um voltímetro capaz de pegar essa tensão. Aqui nós temos um voltímetro CC com escala variável. Tá? É um instrumento analógico, mas a escala a gente pode ajustar desde 6 volts até 600. Então, nós vamos ter que usar aqui, dependendo da tensão, né, vai ficar muito perto do fundo de escala de 120, então eu já deixei pré-ajustado para 300 volts. Um amperímetro, que vai pegar essa corrente de armadura. Como essa corrente de armadura pode chegar até 16,7 amperes, eu escolhi um amperímetro que... 2 amperímetros, na verdade, tá, pessoal? Um deles vai até 25 amperes, tá? Então, obviamente, como essa máquina vai estar trabalhando vazia, ela não vai chegar nessa corrente toda. Eu tenho 2 opções de corrente nesse amperímetro aqui. Então, se ela
for chegar perto de 25 amperes, né, mais próximo lá de 25 amperes não, né, da corrente nominal que é 16,7, eu vou ter que usar esse fundo de escala aqui de 25, mas se ela ficar com uma corrente muito reduzida, eu tenho uma outra opção de amperímetro aqui que nos dá até, é um CACC assim como o outro, mas que ele nos dá uma corrente até 6 amperes, mas com várias opções de escala aqui, tá? Desde 0,06 até 6. Então, 2 amperímetros. Eu vou começar com esse aqui, vou avaliar a corrente. Se ela ficar muito pequena, se ela ficar abaixo de 6 amperes aqui, eu vou trocar para esse amperímetro. Se ela ficar muito perto de 5 amperes, ainda poderia manter o primeiro e só deslocar o terminal do 25 para o 5, que estaria ok também. Tacômetro digital a laser para poder pegar a velocidade. Lembrando que ali no meio do acoplamento eu tenho uma fita reflexiva para poder nos dar essa medição de velocidade. Além disso, o rheostato de 320. Adicionalmente, ainda tem aqui um multímetro da Fluke, que eu vou usar na escala de ohmímetro, para poder conferir se esse rheostato aqui está em boas condições de uso. Além disso, cabos elétricos. Beleza? Acho que não tem muito segredo. Vou deixar um time-lapse para vocês aí, de eu fazendo a montagem. Beleza, pessoal? Já fiz a montagem aqui, mas sem os instrumentos ainda, só para poder trazer vocês aqui, imergir comigo na escolha da montagem. Vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil. Vamos ver aqui se o demarrador no pino 2 está no positivo. Então, o cabo vermelho que vai para o positivo da bancada está ok. Borne 1 vai para o rheostato de 320. Então, o 1 do demarrador está aqui. Esse cabo vermelho sai e entra no rheostato. O rheostato já foi testado, tá? Tá com a resistência íntegra aqui no caminho e foi posicionado aqui no menor valor possível. Sai no cabo verde, que vai para o polo C, que é a entrada do circuito de campo da máquina. Aqui no caso da máquina, olha só, o enrolamento vai até o ponto D que volta para o negativo. Ele passa pelos enrolamentos por essas chapinhas aqui, até sair aqui no polo D, nesse terminal D. Cabo preto, que vem para o negativo da bancada. Bom demais. Vamos analisar aqui se o 3 está fechado curto com 4. Tá. 3 está fechado aqui o jumpzinho com 4. E aí, desse jump, ou do 3 ou do 4, eu puxei um outro cabo, tá vendo? Que vai entrar na armadura da máquina, esse cabo azul, que veio para o terminal A da armadura. Passou para o B internamente, veio para a chapinha até o ponto G. Esse G veio para o enrolamento de interpolo aqui até o H, que fechou um jumpzinho até o polo D, tá vendo? Por quê? Porque o polo D estava no negativo, tá? E o H também tem que ir no negativo. Então, tanto D quanto H estão no negativo. O 5 do demarrador também tem que estar no negativo, assim como o H e o D. O que é o que está acontecendo, tá vendo? Eu peguei um cabo preto e joguei aqui no H para poder jogar o terminal 5 no negativo. O H já estava no negativo, então tá tudo certo. Pessoal, vamos colocar agora os instrumentos. Eu gosto de sempre colocar um amperímetro primeiro, tá? Então nota que esse amperímetro aqui, ele está medindo a corrente que entra na armadura. Então qual que é o cabo que vai para a armadura? Esse cabo 5, tá vendo? Esse cabo azul que sai aqui do curto entre 3 e 4. Então eu vou interromper essa corrente que sai daqui, pôr para cá, e com outro cabo extra, vou pegar aqui do comum do amperímetro e fechar de novo no 3. Aqui vou só fazer uma alteração, né, para poder o amperímetro defletir certo. Então a corrente entra aqui, sai aqui no comum e volta lá para a máquina. Beleza, gente, bom demais. Falta ligar o quê? Falta ligar o voltímetro. O voltímetro está pegando a tensão entre o borne A e o negativo. Então o voltímetro está aqui, ó. Vamos pegar um cabo vermelho e um cabo preto para fazer a medição.
está pegando entre o borne A e o H. A. Positivo no A, negativo no H. Beleza, tá? Poderia colocar aqui também? Poderia. Mas eu vou deixar a bancada aqui um pouco mais livre por enquanto. Feita a montagem agora, pessoal, nós podemos já demarrar a máquina, tá? Nós podemos já acionar o sistema para poder fazer a partida. Então lembre-se de, na hora que variar aqui o demarrador, velocidade nem muito baixa nem muito rápida, e também que seja uma velocidade constante. Beleza, já mediu a tensão. A tensão aqui está na escala de 300. Então ela está pegando aqui 110, um pouco menos que 120 volts. Vamos ver se a gente consegue alterar para cá. Está quase no fundo de escala aqui. Vamos manter na escala de 120. A corrente praticamente não mexeu, tá, pessoal? Vou mudar aqui o contato do 25 para o 5 para ver o que acontece. Notem que faltou corrente de armadura, o relé do demarrador desenergizou, então ele consegue deixar voltar o volante para a posição original. Então vou só trocar aqui, energizar de novo, vamos ver se agora a corrente mede bem. Ele está muito baixa, né? A corrente que ele está pegando aqui é a corrente na escala de 5 amperes, 1,5 ampere. Vou colocar o outro amperímetro de escala mais reduzida ainda, vamos ver. Vou deixar aqui por enquanto na escala de 6 amperes. Então, só para voltar aqui, pessoal, rapidinho antes da gente continuar, tem um detalhezinho importante aqui que é colocar um jumpzinho aqui no perímetro, porque na hora que começa a demarrar a máquina, ele dá uma correntezinha de partida. Então, para poder preservar aqui o fusível do instrumento, eu vou colocar aqui no fundo de escala mais alto que tiver e vou colocar esse jump. Depois que a máquina partir, a gente remove o jump e continua normalmente. Então os instrumentos estão montados aqui. A máquina estabilizou a velocidade. Pode remover o jump e reajustar a escala. Então na escala de 3 amperes, pessoal, está pegando aqui 1,5 ampere mais ou menos. E aí vamos ver como é que está a velocidade da máquina, né? 1262 RPM. Então agora nós vamos ajustar a velocidade para nominal, que é o que foi solicitado, 1800 RPM. Então para isso nós vamos mexer no reostato de campo. E 1762, falta um pouquinho. E 1780, mais um pouquinho. E 1810, passou. E 1791, voltou demais. E 1807. E 1802, 1804. Tá bom, 1803. Agora vamos fazer as anotações. Então a velocidade aqui foi 1.803. Corrente de armadura, escala de 3 amperes,
dando 2 amperes certinho. Tensão, escala de 120. Fundo de escala de 120, então dá 100, 110, 111, 112, 114, 114 volts mais ou menos. Beleza, podemos desligar. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, deixe o seu like, inscreva-se no canal, que vai ajudar bastante no conteúdo. E qualquer coisa estou à disposição. Beleza? Valeu, um abraço e até mais.